Trabalhos, a proposta de lei do Governo que aprova o Estatuto do Antigo Combatente. Para o início deste ponto, tem a palavra em nome do Governo o Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia também à juventude aqui presente. O Estatuto do Antigo Combatente pretende ser o reconhecimento dos militares que combateram com coragem, com lealdade, com abnegação, com sacrifício, em vários teatros operacionais, carregando as cores de Portugal. Mas é igualmente justo homenagear as famílias e as pessoas mais próximas destes combatentes que, por força da guerra, viram a sua perspectiva de vida alterada e, muitas vezes, profundamente desestruturada, com consequências que ainda hoje perduram. A proposta de lei relativa ao Estatuto do Antigo Combatente, que hoje apresentamos, representa o reconhecimento simbólico e material do Estado português pelo serviço prestado pelos militares que combateram na Guerra Colonial e que também, durante as últimas décadas, integraram as forças nacionais destacadas em teatros de elevada perigosidade. Este reconhecimento é um dever do Estado, porque é ao Estado que cabe expressar a gratidão do povo português. É um reconhecimento formal, há muito reclamado pelos antigos combatentes, e é por isso da maior justiça que seja aprovado pela Assembleia da República e não apenas pelo Governo, e, desde já, com a votação mais ampla possível. O diploma que aqui apresentamos resulta de um longo processo de sistematização da recolha dos contributos, desde logo através do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Conselho Consultivo de Apoio aos Antigos Combatentes do Ministério da Defesa Nacional. Esta proposta foi oportunamente discutida com representantes de todos os grupos parlamentares, pela Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional e com o Grupo de Trabalho dos Antigos Combatentes e Deficientes das Forças Armadas da Comissão de Defesa desta Assembleia da República. E agradeço o espírito de diálogo e de cooperação que esteve presente nessas discussões. Nesse contexto foi amplamente manifestado o apoio à iniciativa e o compromisso em viabilizar a sua aprovação pela importância que todos reconhecemos à causa dos antigos combatentes. Mas o Estatuto consagrado nesta proposta não tem apenas um caráter simbólico. Traz medidas muito concretas. Em primeiro lugar, é criado o cartão do antigo combatente, que se constitui como um elemento facilitador na relação com o Estado, simplificando o acesso aos benefícios e os apoios a que cada um tem direito. São criados novos instrumentos, como o Plano de Apoio aos Antigos Combatentes em Situação de Sem-Abrigo e a Unidade Técnica para o Antigo Combatente, que assenta num diálogo interministerial permanente, orientado para uma maior eficácia dos serviços. Fica também consagrado na lei o Plano de Apoio aos Deficientes Militares, que promove a saúde, a qualidade de vida e a autonomia dos deficientes militares e que agora poderá ser aprofundado e alargado. Finalmente, o Estatuto consolida num único diploma o conjunto de direitos e benefícios consagrados ao longo do tempo, com a vantagem de clarificar e assim promover o conhecimento aos cidadãos do regime legal aplicável e que muitos parecem ainda desconhecer. Este Estatuto é, por isso mesmo, um passo importante na dignificação da condição militar e no reconhecimento da enorme dívida que o Estado tem com todos os militares que servem o país nas frentes de combate. Esperamos que este diploma conte com o apoio desta Casa. Sr. Ministro, queira terminar, se fizer favor. Sim, Sr. Presidente. E estamos, como sempre, temos estado abertos a dialogar no sentido da melhoria da proposta apresentada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na parte das intervenções e, em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, é impossível imaginar um país sem memória. Passaram 45 anos do fim da Guerra do Ultramar e se a nossa cultura nos leva a honrar os mortos, mesmo das guerras mais tristes, cruéis ou injustas de outros tempos e regimes, o presente e o futuro devem-nos levar a considerar, a celebrar e a honrar os vivos. O antigo combatente assume-se como a memória viva desse passado e como memória viva não era de facto de museu ou uma relíquia de tempos marciais. É um cidadão que reclama dignidade e reconhecimento nacional. E é isso que o Governo se propõe a consagrar através desta proposta de lei, fazendo do antigo combatente um título de honra e um penhor de direitos sociais e económicos conquistados ao longo de décadas da nossa democracia.
Este estatuto destina-se primeiro aos hoje cerca de 350 mil portugueses que, na sua juventude, durante as décadas de 60 e 70 do século XX, se limitaram a cumprir com a lei e com o dever militar e foram obrigados a enfrentar o pior dos sacrifícios militares. O sacrifício inútil, porque combateram numa guerra iníqua, cuja solução nunca esteve no poder das armas, mas sim nos cravos de abril que as calaram. Destina-se também aos deficientes das Forças Armadas que serviram no ultramar e que são as primeiras vítimas da guerra, reconhecendo esta proposta de lei que todo o universo singular dos deficientes das Forças Armadas possa vir a ser futuramente dotado de um estatuto próprio, que reconheça o seu particular sacrifício e dignifique a sua condição única e excepcional. O presente estatuto destina-se ainda à cabal reparação de um erro histórico, incluindo esta proposta como antigos combatentes de pleno direito, todos os ex-militares ao serviço de Portugal, oriundos de recrutamento local nas ex-colónias, que durante décadas foram abandonados pelo Estado e são justos credores do mesmo reconhecimento e dos mesmos benefícios que os ex-militares portugueses. Por último, este diploma contempla ainda como antigos combatentes militares e ex-militares que participem nas Forças Nacionais Destacadas em missões com particular significado e risco, refletindo a ideia de que para o futuro os nossos militares no ativo sabem com o que podem e com o que devem contar em termos de reconhecimento e de direito. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda ao Governo pela apresentação deste Estatuto. É um passo relevante que agrega e estrutura a legislação existente e é também um forte sinal de reconhecimento e comprometimento para com a relevância dos nossos ex-combatentes da sociedade portuguesa. E termino, Sr. Presidente, relembrando o grupo de trabalho da Comissão de Defesa Nacional, que tem acompanhado estas matérias específicas, onde poderemos, com o concurso dos diversos grupos parlamentares, ampliar o consenso desejável, centrado no diálogo com a Liga dos Combatentes, com a Associação de Deficientes das Forças Armadas e outras associações de mérito, cujos representantes aqui hoje estão connosco e que saúdo, assegurando que no que cabe ao Estado nunca venha a faltar o apoio, o auxílio e o respeito pelos antigos combatentes ao serviço de Portugal. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Passamos à intervenção do PSD, a cargo do Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A iniciativa que aqui debatemos hoje, apresentada pelo Governo, visa aprovar o Estatuto dos Antigos Combatentes, reconhecendo os serviços que estes prestaram à pátria desde as campanhas militares que decorreram entre 1961 e 1975, mas também em período posterior, integradas nas Forças Nacionais Destacadas, nas missões da Organização das Nações Unidas, da Aliança Atlântica e da União Europeia. E importa salientar aqui que este reconhecimento inclui também os ex-militares oriundos do recrutamento local nas ex-colónias. Para o PSD, este reconhecimento deve ser inequívoco e abrangente, não deixando a possibilidade de ficarem por resolver quaisquer situações passíveis que aqui se enquadrem, de forma a evitar que no futuro tenhamos a necessidade de estar a mexer novamente neste assunto. Tal como o Governo afirma, também o PSD considera que, tendo em conta os serviços prestados por todos os militares em condições de serem abrangidos por esta iniciativa legislativa, o reconhecimento que se faz com a consagração deste Estatuto é um verdadeiro dever à pátria em relação a todos estes homens e mulheres. Independentemente das avaliações históricas ou políticas que possamos fazer das diversas campanhas militares ou missões em que estes cidadãos participaram, a verdade é que fizeram em nome do Estado português e em defesa dos interesses definidos por quem governava Portugal em cada um desses momentos. A criação deste Estatuto, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, não visa legitimar qualquer campanha militar, mas sim reconhecer o esforço e a dedicação de todos estes homens e mulheres que defenderam o nome de Portugal. Esta iniciativa consagra alguns instrumentos já desenvolvidos pelo Ministério da Defesa Nacional e propõe a criação de alguns outros, tendo em vista apoiar o envelhecimento digno dos antigos combatentes, tendo em conta as necessidades que estes têm atualmente. Mas, como já foi apontado pela Liga dos Combatentes, é importante passar para além das meras intenções, não adiando no tempo a tomada de decisões e prevendo a consagração de novos direitos neste plano. Assim, parece evidente que esta iniciativa
caso não venha a ser melhorada em sede de especialidade, corre o risco de nada acrescentar de concreto ao que já existe para os antigos combatentes, ao não prever quaisquer medidas reais que reflitam o apoio à solidariedade para com estes militares. Assim, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PSD afirma aqui hoje que continua totalmente disponível para continuar a trabalhar no grupo de trabalho que especificamente foi criado para este efeito, mostrando-nos assim totalmente empenhados para, de forma construtiva, na especialidade, com outras forças que têm assento parlamentar e com o Governo, seja possível encontrar um estatuto para os antigos combatentes o mais consensual possível e que vá ao encontro das aspirações de todas as associações que representam o universo destes militares. É para nós, PSD, claro, que este estatuto não pode ser um instrumento que continue a gerar controvérsia e polémica, mas seja antes uma fórmula que permite congregar todos aqueles que irão beneficiar em torno de algo que é mais do que justo ser-lhes atribuído pelo Estado português. Estes militares merecem, acima de tudo, que lhe reconheçamos tudo aquilo que têm direito pelo que deram das suas vidas em nome da pátria e por Portugal. Muito obrigado. Tem agora a palavra em nome do CDS o Sr. Deputado João Rebelo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Liga do Combatente aqui presentes, General Chico Rodrigues e outros dirigentes da Liga dos Antigos Combatentes, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. O Estatuto do Antigo Combatente é um documento desejado e um documento que nós consideramos positivo, ou a sua existência consideramos positiva. Em abstrato, portanto, é algo que nós defendemos. Gostaríamos de recordar também, em parte, o passado que o CDS tem nesta matéria. Quando o Ministro da Defesa, Paulo Portas, avançou com a legislação referente aos antigos combatentes, muito trabalho foi feito à época. Recordo que os arquivos do Estado que dispunha para definir exatamente o universo de antigos combatentes estava ainda em papel. A informatização, a pesquisa, a busca, a organização sistemática permitiu definir o universo que seria aplicado na tal lei dos antigos combatentes, proposta pelo CDS em 2001 e aprovada por uma vastíssima maioria aqui no Parlamento. Essa lei permitiu que centenas de milhares de antigos combatentes pudessem contar o tempo em que tiveram no ultramar a combater para efeitos de reforma e também beneficiavam de um complemento ou suplemento de pensão para acrescentar a um direito que havia. Essa lei foi alterada em 2008 pelo Governo Socialista à época, em que passou a direitos que eram consecutivos para direitos alternativos, ou seja, para quem já tinha contado o tempo para a reforma do tempo desempenhado na Guerra do Ultramar, não podia depois ter direito à pensão. Citando, aliás, o Sr. General Chico Rodrigues, num discurso que fez a 11 de novembro, essa lei é considerada pelos antigos combatentes, essa lei de 2008, que alterou a legislação vigente em 2004, como a lei da treta, porque de facto veio retirar um direito que os antigos combatentes tinham direito e que não compreenderam que essa alteração. Portanto, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de destacar este passado também a favor dos antigos combatentes, legislações que temos aqui apresentado e recentemente ainda uma que foi aprovada por unanimidade. Portanto, temos um passado que nos leva a ser construtivos na discussão desta lei e na eventual alteração. E, Sr. Ministro, nós consideramos que esta proposta é muito pouco chique. Tem uma grande virtude que sistematiza toda a legislação vigente para os antigos combatentes, para os deficientes das Forças Armadas. Alguma dessa legislação é muito antiga, remonta aliás para antes do 25 de Abril e há muitos direitos que muitos dos antigos combatentes nem sequer sabem que têm direito. Isto é positivo, a sistematização. A existência de um cartão dos antigos combatentes também é positivo, mas aqui, primeira pergunta que ele é que novos direitos é que isto cria? Pode facilitar de facto o acesso aos direitos que eles já têm, não tem praticamente nenhum direitos novos. E onde é que eu acho que podíamos trabalhar, Sr. Ministro, e se este trabalho não foi feito, e aqui gostaria de destacar o trabalho do deputado Júlio Miranda de Calha como Presidente do Grupo de Trabalho dos Antigos Combatentes, esse Grupo de Trabalho vai ter que analisar esta lei e vamos propor alterações, os vários partidos assim o farão. E eu espero que o Governo esteja disponível para isso. Um conjunto de novos direitos em áreas que para nós são vitais e as várias associações também falam disso, é sobretudo na questão da saúde e na questão da pensão. Eu acho que devemos revisitar o que existia na legislação vigente em 2004, são complemento e suplemento de pensões, e dar uma maior cobertura aos antigos combatentes na área da saúde. Podemos analisar isso. Esta proposta tem em relação e isso é muito importante mesmo,
para os antigos combatentes que estão em situação mesmo de Senhor grande Deputado, miséria. Vou queria terminar, que Sr. terminasse. Ministro. Eu, aliás, esqueci de fazer um ponto de ordem nisso da mesa, e é opinião minha, eu acho que um Estatuto dos Combatentes devia ter merecido mais tempo uma coisa, mas a grelha foi aceita por todos os partidos e nós temos que sujeitar a ela. Mas, dito isso, Sr. Ministro, Sr. Presidente, e vou terminar com esta coisa, estamos disponíveis para melhorar a lei, esperamos que várias propostas sejam apresentadas e aceitas pelo Governo e assim sim o tal consenso merecido poderá, senão tenho receios que esta lei não passe depois em votação final global. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Pretende o Governo, com esta proposta de lei, conferir o reconhecimento e solidariedade a todos aqueles que combateram por Portugal nas guerras coloniais e noutras missões externas. É sabido que a esmagadora maioria desses ex-militares, hoje já com mais de 60, 70 anos, foram arrancados brutalmente às suas famílias pelo regime salazarista e atirados à força por uma guerra colonial injusta e criminosa que durante mais de uma década teve lugar em terras de África, provocando um sofrimento inaudito e milhares de mortos e mutilados de ambos os lados. Grande parte desses ex-combatentes vivem hoje com reformas miseráveis que em nada dignificam as suas parcas existências, agravadas em muitas situações pelas doenças e deficiências contridas na guerra. Daí ser legítimo esse reconhecimento e essa solidariedade. Só não se percebe que o Governo queira colocar no mesmo estatuto de antigo combatente os participantes em missões de voluntariado ao serviço e a manobras da NATO e da União Europeia. Algumas associações também não concordam com esta formulação. Algumas propostas aqui apresentadas para a implementação desse estatuto afiguram-se positivas, mas o Governo perde uma oportunidade ao não ir mais longe. E, efetivamente, são medidas muito limitadas e que acabam até por merecer a reprovação de diversas associações de ex-militares. Quando à partida havia condições para construir uma proposta mais ou menos consensual, a mesma acaba por não agradar nem a gregos nem a troianos. Algumas medidas positivas parecem ser a criação do Balcão Único de Defesa, a Rede Nacional de Apoio, o Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar e o Plano de Ação para apoio aos deficientes militares. Particularmente importante, afigura-se a Rede Nacional de Apoio, facultando informação e encaminhamento dos casos de patologias oriundas do stress pós-traumático de guerra que afetam os ex-militares e até envolvendo as suas famílias. Também um plano para apoiar os deficientes militares com vista a melhorar a sua qualidade de vida merece nota positiva. Já o Centro de Recursos de Stress em contexto familiar é pouco ambicioso, não devendo limitar-se apenas a recolher e analisar informação e desenvolvimento de estudos sobre o stress militar. Por outro lado, não será boa ideia esta proposta de estatuto integrar os deficientes das Forças Armadas na opinião do Bloco de Esquerda. Pelos vistos, o Governo não teve em conta as reivindicações da Associação dos Defensores das Forças Armadas, que pugna por um instituto próprio, o Estatuto do Deficiente Militar, que salvaguarda os regimes jurídicos dos deficientes das Forças Armadas. Um claro objetivo subjacente a uma outra proposta desta associação de criação de uma Magna Carta dos deficientes militares. Em suma, esta proposta de lei não consagra novos direitos, diversas medidas previstas, embora positivas, têm pouco alcance e correm o risco de levar a mais burocracias. O Bloco de Esquerda estará disposto, em sede de especialidade, a contribuir com propostas para melhorar esta iniciativa do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A primeira palavra do Grupo Parlamentar do PCP não pode deixar de ser para saudar a Liga dos Combatentes aqui presente e fazer justiça neste processo legislativo. A verdade é que a proposta de um estatuto dos antigos combatentes surgiu da Liga dos Combatentes. A Assembleia da República acolheu essa ideia. Foi criado um grupo de trabalho que estava a desenvolver trabalho no sentido de construir um diploma legal. Articulou-se algumas perspectivas de trabalho com o Governo. Infelizmente, o Governo precipitou-se, na nossa opinião,
ou apresentar uma iniciativa legislativa, não dando espaço para que este grupo de trabalho concluísse. Mas o grupo de trabalho constituído, nas audições que promovemos, foi claro na necessidade não só da compilação da legislação, mas também de que o diploma teria necessariamente que ter um acrescento, algo que melhorasse as condições de vida dos ex-combatentes. Infelizmente isso não aconteceu e já lá irei, mas foi este o procedimento que foi adotado e que não resultou na medida em que foi precipitado com uma iniciativa legislativa por parte do Governo. Contudo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o PCP considera que a Assembleia da República, o Governo do Estado português, deve, efetivamente, em homenagem a quem combateu em nome do país, promover apoios e melhorias das condições de vida dos homens e mulheres que dedicaram uma vida inteira ou uma parte da sua vida importante a servir o nosso país. O diploma que aqui foi entregue à Assembleia da República, sem menosprezar algumas das coisas que estão consagradas, altera o dia do combatente, a data do dia de combatente que causa polémica, cria o cartão de combatente, o balcão único, a rede nacional de apoio, planos e parcerias. O diploma, no fundo, faz também uma compilação dos direitos, mas fica aquém daquilo que era o esperado, porque efetivamente espremido, nós perguntamos o que é que de novo trouxe para os antigos combatentes e naturalmente não há, na nossa opinião, nada no diploma que signifique um acrescento, uma melhoria das condições de vida, das condições socioeconómicas dos ex-combatentes. Sistematizar é bom, como é óbvio, melhorar os mecanismos de acessibilidade e de informação é efetivamente um acrescento, é bom, mas na nossa opinião importa ir mais longe. E portanto a disponibilidade do grupo parlamentar do PCP é, uma vez baixada à Comissão de Defesa Nacional, promover discussões em torno deste diploma para efetivamente ver o que é possível melhorar, nomeadamente numa vertente que já foi aqui referida, que é a questão do suplemento de pensão e rever a Lei 3 de 2009, que é efetivamente uma das grandes reivindicações e uma justa reivindicação por parte da Liga dos Combatentes. É esse o compromisso que assumimos na defesa e na honra daquilo que são os direitos e as legítimas expectativas dos ex-combatentes do nosso país. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu já aqui referi, tenho uma ligação afetiva a esta matéria. O meu avô, combatente na Primeira Guerra Mundial, era quem fazia os discursos na batalha, na comemoração da Batalha de La Liche, de 1917. E isto tem algo a ver com aquilo que eu vou dizer a seguir, como verão. A proposta de lei do Governo é de saudar porque traz à Assembleia da República a discussão sobre a dignificação e valorização dos antigos combatentes que, por terem servido a pátria, devem merecer o respeito e a gratidão do país. É de saudar a criação do cartão do antigo combatente, uma reivindicação antiga das associações representativas dos antigos combatentes. Contudo, apelava à necessidade de, na discussão na especialidade, e já se percebeu que isto vai passar à especialidade, se fixar um prazo para a aprovação da portaria que fixa o modelo de cartão, de modo a evitar que a sua concretização fique esquecida e esta boa intenção não passe disso mesmo. Parece-me também criticável a opção do Governo de fixar o Dia Nacional do Antigo Combatente a 11 de novembro, data do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, algo como assinalaram junto da Assembleia da República e do Governo algumas associações de antigos combatentes, procura modificar por decreto as tradições que existem há décadas no nosso país. Em meu entender, na especialidade, devia-se ponderar a consagração de 3 datas distintas. O 9 de Abril, como dia de recordar os combatentes da Primeira Guerra Mundial, será sempre assim, já quase não existem, mas há os descendentes, e para todos os que são descendentes sabem que o 9 de Abril é a data de memória destes combatentes. O 10 de junho como dia de recordar os combatentes da Guerra Colonial e o dia 11 de novembro como dia de celebração do armistício da Primeira Guerra Mundial. Estou certo que nos trabalhos da especialidade que se seguirão e das conversas que haverá entre os grupos parlamentares será possível arranjar uma solução que seja de maior agrado para todos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento deste ponto, tem a palavra em nome do Governo a Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto. Faz favor. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Gostaria de começar por saudar os representantes da Liga dos Combatentes, mas também, muito especialmente, as crianças que estão nestas galerias e a quem é absolutamente fundamental nós explicarmos a história dos antigos combatentes e aquilo que eles fizeram por Portugal e, nesse sentido, é com muito gosto que os vejo aqui neste dia de debate. A causa dos antigos combatentes, como foi expresso por todas as intervenções, gera um amplo consenso e isso deixa-nos muito esperançosos nestes trabalhos que se seguem para a discussão da especialidade do Estatuto dos Antigos Combatentes. Porque, apesar deste consenso, a verdade é que até hoje não foi possível a apresentação e é essa a nossa intenção. A nossa intenção foi apresentar uma proposta para naturalmente ser debatida no contexto da Assembleia da República, porque é nesta Casa de Democracia que esse reconhecimento tem que ser feito e da forma mais ampla que seja possível. Para nós, o alargamento do universo que este diploma propõe àqueles que, a partir da década de 90, também eles defendem Portugal e as cores de Portugal através das Forças Nacionais Destacadas, é aquilo que garante a continuidade do reconhecimento do Estado português ao trabalho de todos os que combatem por Portugal. Uma das grandes inovações deste Estatuto é precisamente o cartão do antigo combatente, que visa que o Estado tenha uma posição proativa naquilo que são os direitos e os benefícios que tão bem reconhece e que deve fazê-lo no contexto daquilo que é a dívida de gratidão e a solidariedade e que está, de alguma forma, refletida na sistematização dos direitos. Também a abertura ao Estatuto dos Deficientes das Forças Armadas, que é uma reivindicação antiga, é uma proposta e que resulta da articulação entre aquilo que é a proposta do Governo e esta relação próxima que tem mantido com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Estamos, por isso, naturalmente e como sempre, disponíveis para discutir aquilo que é a substância do documento e o reconhecimento, uma vez mais, o mais amplo possível, nesta Assembleia, daquilo que é o Estatuto do Antigo Combatente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminamos assim este ponto.